Olá! Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Direito e Processo Penal da UFMG por nos convidar para falar sobre o tema suicídio, saúde mental e assédio, especificamente no caso da Amanda Todd. O grupo é composto por Arthur Maia, Cassiane, Daniel, Giovana e eu, Tainara Ignacio, que vou estar apresentando para vocês o nosso entendimento sobre o caso. Aqui é meramente a minha divisão da minha palestra, do que eu vou falar, mais ou menos. Continuando. Nós aqui temos que entender o que foi o caso da Amanda Todd. O caso da Amanda Todd foi uma sequência de erros que aconteceram na vida de uma menor, uma jovem canadense de 12 anos, que ganhou destaque internacional após sua trágica história de cyberbullying e de falta de supervisão no uso das mídias sociais. O risco de estar exposta a agressores do outro lado da tela. O fato é que a Amanda Todd, aos seus 12 anos, ela utilizava o Blog TV, que era um blog de redes de videochamadas, e nesse Blog TV ela ficou amiga de um usuário, que ela acreditava ser da mesma idade que ela, e durante uma das suas conversas, esse amigo, esse usuário, pediu que ela se mostrasse nua, em frente à webcam. Ela fez um topless em frente à câmera do computador, e esse agressor tirou um print da tela e utilizou essa imagem para chantageá-la, ameaçando divulgar isso em outras redes, divulgar para a família e outras coisas. A Amanda, com medo disso, ela não cedeu à pressão, e como resultado, esse agressor fez tudo o que ele disse. Ele criou sites pornôs em nome da jovem e divulgou as imagens para todos os amigos da lista de Facebook dela. Isso culminou num ciclo de abuso e assédio por parte de amigos e colegas de classe dela. O fato é que a polícia foi chamada e a polícia não solucionou o caso de prima, e ela apenas informou os pais aconselhou os pais, na verdade, que eles apagassem as redes sociais da jovem. Não iniciou uma investigação para procurar quem era o agressor ou coisas assim. O bullying sofrido pela jovem, então, continuou. As redes sociais elas não surtiram nenhum efeito. E tanto que a jovem ela ficou apelidada na escola de Pornostar, que é estrela pornô. E isso gerou muitos conflitos, muitos transtornos dentro da mente da jovem. Os pais delas, visando solucionar isso, remediar essa situação, mudaram ela de escola diversas vezes, e por diversas escolas ela sofreu o mesmo bullying, porque o agressor ele procurava as pessoas dessas novas escolas para estar ali divulgando e disseminando o ódio de suas imagens de maneira pornográfica. O fato é que a jovem ela foi convidada, durante muito tempo ela ficou excluída do meio social, mas um jovem, que ela acreditava ser amigo dela, convidou ela para sair, para ter encontros românticos. Só que em um dia de escola ela foi surpreendida pela real namorada desse jovem, e essa real namorada dele, incentivada por outros alunos, agrediu a jovem por lesão corporal, fez lesão corporal na jovem, e foi gravado, foi filmado por diversos alunos. A escola ela não conseguiu controlar isso, atingindo o ápice na escola, na saúde mental da jovem. E isso o que aconteceu? Ela foi subterrada por diversos comentários maldosos, agora não dentro só do âmbito escolar, mas de toda a mídia, toda a rede, todo o ciclo de pessoas que a rede social ela conseguiu atingir pelas gravações dos diferentes alunos. A Amanda Todd, ela cansada disso tudo, ela fez um vídeo na internet que viralizou, ganhando grande notoriedade internacional, no meio internacional. Só que a polícia ela não agiu nesse período. Passou um tempo, a Amanda Todd ela tentou suicídio, foi a terceira tentativa dela, e ela obteve êxito. E aí só então, com uma comoção, um clamor público, que a polícia decidiu agir nesse caso. E aí, após a investigações e o rastreio de quem seria esse pedófilo, eles encontraram um holandês chamado Aijin. E aí ele foi encontrado em 2014, 2 anos depois, após o suicídio da jovem, que foi em 10 de outubro de 2012. E esse infrator, esse agressor, ele apenas foi condenado a 11 anos de prisão. E ficou confirmado que tudo que ele fez com a jovem, né, com a Amanda Todd, e com outras 34 mulheres, jovens, entre elas mulheres e homens também. Então, por isso, o caso de Amanda Todd trouxe à tona diferentes questões sérias sobre o impacto devastador que as redes sociais têm quando não supervisionadas. Então, agora nós temos que observar as especificações dos crimes cometidos por terceiros. O que seriam isso? A ação policial, principalmente, a ação policial, a ação da escola e a ação da jovem. Nós vamos fazer isso pela análise da legislação brasileira. Então, o fato é que, observando a ação dos policiais, o Código Penal brasileiro, ele define que, segundo o artigo 13, o parágrafo 2º, ele define que é omisso e é relevante penalmente aquele que por lei tem a obrigação de cuidar. O que seria isso? Os policiais, eles tinham a obrigação de cuidar e de
por meios, pela ação dele, evitar o resultado. O resultado seria esse, a continuação e disseminação da imagem de uma jovem menor de idade, que tem ali todos os direitos de dignidade de pessoa humana defendidos pela Constituição Federal. O fato é que esses policiais eles deveriam ser submetidos a uma auditoria militar. O que seria isso? Eles deveriam ser submetidos a uma investigação administrativa e deveriam sofrer sanções sobre as ações deles, no caso, a omissão, né? A escola da garota, as consecutivas escolas, elas também seriam penalizadas, porque elas têm a obrigação ali, segundo o artigo 4º da Lei 13.185, de 2015, eles têm a obrigação de estabelecer um ambiente seguro e a lidar de maneira apropriada com situações de bullying. O que, no caso, não aconteceu, porque os bullies foram reiterados pelas sequentes ações ou até que se chegasse ao resultado, né? O fato é que também pelo artigo 232 do ECA, submeter criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame, ao constrangimento, também cai sanções a essas pessoas. No caso, a escola ela não fez ali uma ação eficaz para minimizar ou para evitar que a jovem sofresse agressões dentro da escola e que esses vídeos feitos por os demais alunos fossem divulgados e disseminados por um todo, né? Que esse bullying continuasse em si. Falando especificamente da jovem que agrediu a Amanda Todd, a namorada, que se dizia namorada do menino, ela é um menor de idade, então, portanto, segundo a legislação, ela é um sujeito inimputável, ou seja, ela não está sujeita às regras do Código Penal, segundo a Constituição Federal e segundo o artigo 27 do próprio Código. E assim, ela está submetida à legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Mas a jovem, por agredir a outra, ela poderia ser qualificada ali por lesão corporal e submetida a medidas socioeducativas, dentro do estabelecido pelo ECA e demais ações. Então, assim, os terceiros envolvidos nesse resultado, eles também seriam penalizados. Então, assim, continuando. Agora falando dos crimes cometidos pelo agressor, que foi esse holandês, Eijin, de 38 anos. Então, ele é maior de idade, então ele pode sim ser penalmente punível dentro da legislação brasileira. E aí nós temos que observar o seguinte: a eles cabem as legislações e as regras, porque a vítima foi uma menor de idade. Então, a eles serão aplicados os artigos, as leis previstas dentro do ECA. São eles, a principal, né? Divulgação de pornografia infantil, prevista no artigo 241 A. Porte de pornografia infantil, previsto no artigo 241 também B. E instigar, constranger a criança a se exibir de forma pornográfica, previsto no artigo 241-B. O fato é que esses crimes eles são entendidos pela terceira seção do Tribunal de Justiça, o STJ, como crimes autônomos, ou seja, eles têm as penas deles, elas não devem ser entendidas como um só crime, elas devem ser entendidas como crimes diferentes e individuais, ou seja, elas devem ser somadas, as penas delas devem ser somadas. E aí nós temos também que entender a divisão entre eles. Uma é a divulgação, uma é o porte e a outra é constranger a se exibir pornograficamente. Então, assim, essa separação, esse entendimento de crimes autônomos é para penalizar ainda mais o indivíduo que passa isso. Pois bem, continuando. Nós temos também o crime de perseguição, porque não só constrangendo a vítima e fazendo tudo isso, esse agressor, ele persegue ela por diferentes meios e mídias sociais, tanto que ela muda de ciclo, apaga a rede social, e isso não é o suficiente para frear as ações desse agressor. Então, ele vai ser penalizado pelo artigo 147-A do Código Penal, e aí que descreve perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. No caso aí foi uma integridade psicológica, e principalmente limitou ali o meio, o convívio dela no âmbito social. No caso, ele vai ter um aumento de pena de 1 meio, porque foi feito contra uma menor de idade ou uma relativamente incapaz. Nós temos ali o grande questionamento agora dessa questão é se esse agressor ele vai ser ou não penalizado pelo incentivo ao suicídio. Nós, do grupo, nós entendemos que ele não vai ser penalizado pelo incentivo ao suicídio, previsto no artigo 122 do Código Penal. Por quê? Nós entendemos que tudo que ele fez, todas as ações que ele fez, que foi constranger ela a fazer pornografia, disseminar essa pornografia em si, persegui-la, não foi com o intuito que ela se matasse.
e ele não assumiu esse resultado. E aí nós nos baseamos pelos princípios de no bis in idem, que você não pode penalizar o indivíduo duas vezes pelo que ele faz, pelo que ele comete, e pelo princípio de responsabilidade subjetiva. Ou seja, o fato deve ser materialmente causado pelo agente e condicionado à existência de voluntariedade, culpa. E, no caso, não houve essa responsabilização, essa existência de objetivo principal, que foi o suicídio da garota. Então, por isso, ele não vai ser penalizado por incentivo ao suicídio. Continuando, nós temos aí a análise dos outros crimes cometidos por ele, que seriam a agressão às outras 34 vítimas. A grande questão é se seria ou não aplicado o concurso de crime continuado. O que é o concurso de crime continuado? É uma ou mais ações e a realização de um ou mais crimes idênticos ou não, que são feitos em consequências, em consonâncias, dentro ali de um lapso temporal de mesma execução, crimes subsequentes e aí, para eles, é entendido que o acréscimo de até de um sexto até 2/3, um terço da pena. E aí, se com perigo de violência e demais coisas para que se torne qualificado, ali o entendimento de que deve ser o triplo da pena. Nós temos que entender a diferença de crime continuado para crime habitual. Crime continuado são diversas condutas consideradas crimes independentes, que são agrupadas por uma ficção jurídica, conforme o artigo 71 do Código Penal, e que se entende que ali são crimes feitos em sequências, que seguem ali o previsto, né, de tempo, lugar, maneira e execução semelhante. Agora, crimes habituais, eles consistem na repetição de atos penalmente relevantes, que quando combinados, formam um único delito. E aí nós temos aí que entender que esses é um reflexo, geralmente, de um padrão de vida desse indivíduo. Ou seja, é uma repetição criminosa por parte de alguém que adota o crime como meio de subsistência. Isso foi entendido no habeas corpus, número 316.716 do Rio Grande do Sul, pela ministra Maria Tereza. E aí, o grupo, baseado nesse entendimento, nessa percepção do que é o crime continuado, do que é a repetição criminosa, o crime habitual, na verdade, nós entendemos que o autor ele não utiliza esses crimes como subsistência e que não há um lapso temporal determinado de quando houve o começo de um e o fim do de outro. Então, nós decidimos entender todos eles como um crime em sequência, entendeu? Então, nós pegamos a súmula do STJ número 659 e determinamos que ela determina que a quantidade de crime deve ser proporcional ao aumento de pena. E aí, nessa daí, ela prevê que 7 penas ou mais, 7 crimes, idênticos ou não, ou mais, continuados, devem ser aplicados ao máximo da pena, que são aumento de 2/3 da pena. Então, nós entendemos assim como crime continuado, ao invés de crime habitual. Então, portanto, ao agressor será entendido e aplicado a pena de um desses crimes idênticos, somada ao aumento de pena de 2/3. Continuando, então nós temos a conclusão de tudo, que seria o cálculo da pena. Diferentemente do entendido pela Holanda, pela jurisdição holandesa, que foi a pena de 11 anos, aqui no Brasil, apenas calculando os crimes cometidos contra a Amanda Todd, o agressor seria condenado a uma pena de 17 anos. Somados todos aqueles crimes feitos, né? Divulgação, armazenamento de pornografia infantil, constrangimento de jovem para que faça isso, perseguição, somando as penas máximas, daria 17 anos de pena. E se calculado os demais crimes, nós teríamos ali a exasperação da pena de mais 2/3, como entendido na súmula, né, que eu já falei, 659 do STJ. Então a pena seria de 28 anos e 3 meses. Penas muito diferentes, né, e muito mais rígidas do que as cometidas e as expostas e sentenciadas pela jurisdição holandesa. E é isso. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, estamos disponíveis para conversar sobre o tema e para sanar qualquer coisa. É isso. Muito obrigada, gente. Tchau.